Eu já estou com Wagner, nós conversamos esses dias na praça, né, falando sobre Não Passe Sufoco. Ele é socorrista do SAMU. E hoje, aqui no anfiteatro da Prefeitura, está havendo um encontro muito importante, sexta-feira, e esse encontro é dia todo. E o assunto, emergência pré-hospitalar. O que será a emergência pré-hospitalar? Você faz ideia? Nem eu. Vamos conversar com o Wagner, que ele vai explicar tudo. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Wagner, e daí? O que é essa emergência pré-hospitalar? Porque pelo jeito aqui hoje vai lotar. O SAMU ele oferece o atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar e outros serviços que são classificados dentro do atendimento pré-hospitalar, na verdade, né? Mas a urgência ela se difere da emergência no quesito assim, a urgência é uma coisa que está te provocando uma lesão corpórea, mas que não está colocando um risco iminente à vida. Então, por exemplo, uma fratura de perna é uma urgência. Ela é tranquila, ela pode ser tratada em 24 a 48 horas. Né? Uma fratura de fêmur já é uma emergência médica, por causa do tamanho do osso. Então a gente tem essa diferença. Uma parada cardíaca, respiratória é uma emergência, mas a pessoa que está, por exemplo, fraca em casa, que teve algum problema metabólico, vômito, diarreia, isso aí já não é mais uma emergência, é uma urgência e de repente nem se classifica como urgência. Então as equipes do SAMU elas são treinadas para identificar esse tipo de questão, se é um atendimento eletivo que pode esperar, que pode ser feito pelo posto de saúde, ou se é um atendimento de urgência que precisa ser encaminhado ao pronto atendimento, ou um atendimento de emergência que a gente já encaminha direto para o hospital de plantão. Então a gente faz essa triagem. Mas no resumo, urgência a pessoa pode receber um atendimento de imediato, até para amenizar sofrimento, mas que o conserto, a manutenção, a cirurgia, daquilo ali, ele é de uma forma mais gradual. Eu posso esperar, por exemplo, média de 24 horas para consertar um exemplo que eu dei da cirurgia de perna, por exemplo. Né? E a emergência, se eu não reverter isso aí de imediato, a pessoa, o cidadão pode acabar até perdendo a vida no caso. Né? Dificilmente, às vezes, o pessoal de casa sabe diferenciar essas coisas. Sim. O negócio ali é ter socorro rápido para amenizar aquela dor. A gente orienta assim, tem dúvida, liga para o SAMU. Liga ao 92, liga para o Corpo de Bombeiros. Eles vão orientar, no SAMU tem um médico regulador que vai orientar o cidadão de como ele vai proceder. Tem situações que, por exemplo, ele pode ir de carro comum, tem situações que o médico vai orientar a ir para o posto de saúde do bairro e tem situações que o médico vai enviar uma ambulância do SAMU do local para avaliar e tratar a questão da solicitação. Porque esse encontro aqui é para os motoristas também, não é, né, só para os socorristas no caso. Que na verdade o motorista é o socorrista, né? E nós dependemos desse bom motorista no volante para chegar de acordo e ele depois que pegar ali a pessoinha que está doente em casa, né, onde na empresa, ele tem que ter um tino bom e ser um motorista bom mesmo para poder chegar rapidamente no hospital. Geralmente, socorrista é 2. É o motorista e tem mais uma enfermeira ou alguém junto. Chega no local, vocês já dão todo o atendimento e já entram em contato com o médico que está na base. E assim vocês vão conversando e ele vai orientando para que o paciente fique mais ou menos ali confortável para que possa transportá-lo. É mais ou menos assim. Na verdade, o intuito de trazer os profissionais da área de saúde de Umuarama hoje é uma preocupação que o presidente do consórcio, o Almir de Almeida, tem da unificação do atendimento de uma forma geral em qualquer lugar compreendido pelo SAMU Noroeste. Então a gente faz isso em todos os municípios. É a 12ª regional, né? Abrange tudo. E outra, a gente faz nas outras regionais. O SAMU ele comporta 5 regionais e esse tipo de treinamento a gente está oferecendo para todas as regionais. A nossa preocupação é a unificação do serviço, é a uniformidade. O procedimento que a gente faz aqui vai ser feito na regional de Ivaiporã, de Campo Mourão, Paranavaí. A questão do motorista, que a gente se dirige a eles como condutores de veículos de emergência, na verdade existe uma utopia
Quando a gente fala em questão da emergência pré-hospitalar, a gente tem que começar a separar o caso, as profissões, os profissionais, na verdade, né? Então, o condutor de veículo de emergência, na verdade, ele é um profissional treinado para auxiliar um outro profissional, dentro da sua competência, a prestar o suporte básico de vida. O pessoal do município, da prefeitura, eles não têm essa qualificação ainda, porque na verdade até hoje eles faziam um serviço eletivo, ia para o pronto atendimento, ia buscar um acamado. Quando o SAMU chegou, na verdade a gente está tentando mudar essa ideologia. É um trabalho mais completo. Mais completo. Na verdade a gente orienta que a equipe da enfermagem puxe esse condutor para a área vermelha, para que ele tenha noção de como ajudar. Então, nem sempre tem um profissional de saúde junto com o condutor. Vai depender da complexidade do paciente. Mas esse profissional que tiver com o condutor, dentro da sua competência técnica, seja ele um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou um médico, cada um tem uma competência, um limite de competência. Ele pode sim ser orientado pelo médico regulador, na verdade ele deve ser orientado pela questão de legalidade, e o médico regulador vai orientar ele tudo que ele deve ou não fazer. Então aqui a gente vai dar algumas dicas, né, vai repassar informação, a gente vai trocar conhecimentos aqui com o pessoal, mas é justamente para fazer esse atendimento uniforme. O motorista, hoje o condutor de veículos de emergência, ele tem que ter uma noção básica, porque se for, de repente o paciente saiu totalmente tranquilo da unidade de saúde, mas durante o trajeto ele teve uma piora. O técnico, o enfermeiro que está ali, ele tem que saber manejar esse paciente no suporte básico, e o condutor, o motorista, ele tem que também ter esse conhecimento, porque uma pessoa sozinha não consegue fazer o socorro. A gente precisa, no mínimo, uma dupla, né? Uma dupla sincronizada. Isso que o pessoal do SAMU está tentando fazer, né? Fazer essa uniformização de serviço. Tem que trabalhar certo os dois juntos, eles têm que combinar ali na situação. Exato. Quando chega, chama o SAMU rapidamente para um socorro em casa, no caso. Qual que é a prioridade ali quando vocês chegam? É a pressão, aferir a pressão da pessoa, a glicemia, como que é? Na verdade, assim, uma coisa que a gente vai aproveitar já o teu programa e para orientar a população em si. Quando ligar para o SAMU, dá um maior número de informação possível do local e, se possível, que algum cidadão da casa, desde que não seja o doente, aguarde pelo lado da fora para sinalizar. O Moarama ainda tem um problema com ruas que não batem com o mapa, numeração que não existe, mas na hora que a gente chega no local, cada caso é um caso diferente. Então, os nossos profissionais, eles são treinados para, de cara, descartar uma emergência ou confirmar essa emergência e tratá-la de uma forma eficiente, de pronto, né? Então, às vezes eu chego e eu vou... O que é mais normal para nós é chegar e tentar conversar com essa vítima, ver se ela está responsiva ou não. Depois que a gente faz toda uma análise, é que a gente vai passar para a pressão. Então, a pressão naquele momento não é a nossa prioridade. Nós temos um cronograma que nós seguimos, isso é um protocolo internacional, não é o SAMU Noroeste que fez, e que nós seguimos à risca, nossos profissionais seguem. A nossa enfermeira, Josiane, que é a coordenadora geral, na verdade, ela bate muito em cima com esse treinamento continuado. Então a gente chega e tem os protocolos a serem seguidos. E cada paciente, cada caso é um caso. Às vezes você chega no acidentado, a pessoa está lá com dor, reclamando da dor e tal. Então você já sabe que a via aérea dela, ela está falando, ela está respirando. Então a nossa prioridade vai passar para um passo adiante. Então a forma de abordagem, na verdade, ela tem um protocolo, mas os profissionais, eles têm uma visão global já da situação para eles conseguirem detectar de imediato e já agir direto no pronto que está ocorrendo. E daí a gente evita de perder alguns segundos que são importantes. Pressão, glicemia e outros parâmetros numéricos, a gente deixa já para o final do atendimento, né? Depois que a gente já viu que o paciente não está em risco iminente. Wagner, como é que funciona o médico na base? Todo dia tem um médico de plantão, como é que funciona? A nossa base aqui, o Moarama, funciona, nós temos em média
3 médicos reguladores dentro da unidade de regulação e um médico numa ambulância de suporte avançado, um médico, um enfermeiro e um condutor. Esse médico, ele, da ambulância em si, ele está preparado para fazer tanto o atendimento emergencial local e regional, né, onde compreende a regional de Umuarama, como o atendimento para transferência de paciente crítico. Então, muitas vezes essa viatura não está disponível em Umuarama. Ela está fazendo transferência de um paciente de Autônia, enfim, Francisco Alves, né? Mas quando isso aí ocorre e tem uma emergência que precisa do médico no local, em alguns casos o médico regulador sai o médico da regulação, tripula uma viatura de suporte básico, a gente tem um material reserva de suporte avançado, e esse médico sai da regulação médica, adentra uma unidade de suporte básico para não deixar esse cidadão descoberto. Então existe sim essa possibilidade. Na regulação existem várias especialidades, né? Vários médicos especialistas. Então tem dia que tem pediatra, tem dia que tem cardiologista, tem dia que tem intensivista, tem dia que tem cirurgião torácico. Então na hora que a ligação cai, o médico ele vai coletar essas informações do solicitante e se de repente suponhamos que caia com um clínico geral, e o clínico e o caso é um caso cardiológico e tem um cardiologista no plantão, ele vai e esse clínico não conseguir talvez tirar todas as dúvidas que o solicitante tem, ele pode conversar com o cardiologista, tirar essa dúvida com o cardiologista e repassar para o hospital da solicitação de origem ou até mesmo para o cidadão que está ligando. Então o SAMU não é só um serviço para despachar a ambulância, não, ele serve para orientação de bases, de postos. Isso, é um serviço que a comunidade às vezes ainda não sabe dessa existência, né? Mas o serviço é muito mais complexo do que o serviço de ligar e despachar uma ambulância, não funciona só dessa forma. O carro do SAMU, o que contém nele? As ambulâncias, elas são ambulância de suporte básico e avançado, ambas detêm materiais muito parecidos, tá? Então, são materiais de imobilização, prancha, colar, cinto, oxigênio. A ambulância de suporte avançado, ela já tem equipamentos mais apurados, né? Ventilador mecânico, se precisar entubar, ela é uma UTI. Ela é uma UTI. Tem todo o medicamento necessário de uma UTI, tem ali. A ambulância de suporte básico tem até kit parto emergencial. Se de repente uma equipe precisar, ela tem disponível. A suporte avançado também tem. Então, são algumas diferenças operacionais por na avançada ter um médico junto. Então os equipamentos são equipamentos mais médicos, relativo ao profissional médico. É suporte avançado, mais suporte básico mesmo. Quantas ambulâncias nós temos aqui na cidade? Umas 3? Aqui na cidade nós temos 3 ambulâncias ativas, 2 ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado. Mas a gente já fez essas 3 virar quase em 4 em algumas circunstâncias. Né? Porque às vezes a ambulância estava empenhada e tinha uma situação que não tinha como contar. Nós contamos muito com o apoio do bombeiro. Então quando entra a solicitação que a gente às vezes está ocupado, a gente liga para o colega do bombeiro, eles mandam uma ambulância para o atendimento e vice-versa. Então a gente nunca deixou de atender ninguém por falta de ambulância. Né? Por falta de ambulância não. Mas às vezes tem dia que as ocorrências é bem corrida, mas o pessoal ele se vira no 30, faz um serviço de qualidade de uma forma mais eficaz para deixar todo mundo atendido na regional. O SAMU socorre também acidentados, como tem acontecido na nossa região, ali para a região de Assis Misericórdia. Muito acidente grave, né? Agora mais 4 pessoas, acho que da mesma família, 19 a 27, 28 anos, né? Que morreram tragicamente num acidente, imagine bater praticamente com 2 caminhão. Esse socorro o SAMU também faz? Sim. Ou é só corpo de bombeiro? Não. O pessoal do SAMU, eles são treinados para atender todo tipo de trauma. Tá. O que o SAMU não faz é serviço de resgate. Por exemplo, resgate de altura, resgate em água. O profissional do SAMU adentrar a água para fazer resgate, isso nós não fazemos. Já é o corpo de bombeiros. Já é o corpo de bombeiros. Desencarceramento de vítimas, combate a incêndio, isso aí é bombeiro. Mas quando ocorre o sinistro, a ocorrência do acidente, a ocorrência ela pode cair tanto na unidade do SAMU quanto no bombeiro, e qualquer uma das 2 instituições que vê que há necessidade
pode contar uma com a outra. Então, se cai uma ocorrência de um acidente de automóvel com a vítima encarcerada, se cair no SAMU, o SAMU aciona o bombeiro para desencarcerar essa vítima. Se cai em conjunto. Isso, se cair no bombeiro, o bombeiro vai ligar para o SAMU e vai falar assim, é um acidente com vítima encarcerada, a gente precisa de alguém do SAMU junto para o atendimento clínico dessa vítima. Então, qualquer instituição que cair a ocorrência, a gente vai, se for necessário, a gente vai solicitar o apoio. Então a equipe do SAMU está preparada para atender qualquer tipo de evento, fora a questão de resgate. Um exemplo, tem alguns casos, no caso de suicídio, tentativa de suicídio, por exemplo, o pessoal do bombeiro é acionado, porque trata-se de um resgate, mas na hora do atendimento clínico, o pessoal do SAMU é quem executa. Né? Por causa até da questão da prioridade médica, do atendimento da enfermagem, acesso venoso, então tem essas peculiaridades. Mas tanto a equipe do SAMU está preparada para atendimento clínico e trauma, né? Aqui em Moarama, a gente orienta o pessoal, é um acidente, liga para o bombeiro. Se o bombeiro não puder atender no momento, ele vai ligar para o SAMU. Mas se a ocorrência cair no SAMU, o pessoal do SAMU, se possível, faz o atendimento, porque são treinados para isso, se não, aciona o pessoal do Corpo de Bombeiros. Bom, gente, eu tirei minhas dúvidas, né? Eu gosto muito de conversar com o Wagner por este motivo. Já entrevistei ele anos atrás e ele explica direitinho e é isso que nós queremos. Nós queremos tirar as dúvidas, que na verdade muita gente está aqui para tirar as suas dúvidas também, né? E vocês passarem toda a segurança. Wagner, qual que é o recado que você tem aí para deixar para o pessoal? O recado é assim, se precisar do SAMU, pode entrar em contato com o telefone 192, atendimento é 24 horas, pode contar com o apoio do Corpo de Bombeiros, que é o nosso grande parceiro também, 193, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvida do pessoal, é um atendimento qualificado. A gente tem um projeto agora que a gente vai iniciar possivelmente treinamento em escolas, né, para os baixinhos, questão de trote, essas coisas que graças a Deus tem diminuído, mas ainda acontece, né? Mas eu queria agradecer a você, sempre estar nos apoiando em todos os eventos que a gente está, você está presente divulgando o nosso serviço. Agradecer em nome do presidente, o Almir de Almeida, e em nome da coordenação da enfermagem. A gente precisa desse apoio, a comunidade precisa conhecer o serviço não só do SAMU, mas os serviços de emergência do município. E realmente, o SAMU, Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, esses serviços eles têm que realmente ser divulgados, né, para a população, tirar as dúvidas de quando acionar um ou quando acionar o outro, e você tem feito isso aí para a gente agradece, de coração. Eu que agradeço todo o carinho e atenção que vocês dão para a população na medida do possível, né? Porque nem ele falou que tem dia que o negócio está tão corrido, parece que aquele dia assim, parece que todo mundo resolveu ficar doente hoje, né? O socorro daí não vence, mas, gente, calma. Eu agradeço carinhosamente, Wagner, por mais este momento e as portas do programa Nossa Casa está aberto, né? O programa Nossa Casa sempre esteve de portas abertas para todo tipo de explicações, como do SAMU e também Corpo de Bombeiro, o que for. Nós estamos aí. Eu agradeço e na medida do possível a gente pode, de repente, nós aguardamos o seu convite, né? Sei que já está oficializado, mas de repente para orientar a população sobre manobra cardiorrespiratória, desengasgo em bebês, que é um caso recorrente em Moarama, mas a gente também está totalmente disponível a vocês e ao cidadão que necessitar do nosso serviço. Muito obrigada, que Deus te abençoe e que Deus ilumine teu caminho. Amém, obrigado igualmente.